Muito bem, queridos. Hoje nós não vamos seguir na exposição de Neemias. Hoje nós vamos fazer uma pausa para falarmos sobre algo que Deus me deu o privilégio de conduzir a igreja à revitalização. Em todos os aspectos, pela bondosa graça de Deus, pela unidade da igreja, pelo empenho de muitos e muitos irmãos, nós não mudamos apenas o nome da igreja para a Igreja Batista Reformada. Nós somos uma igreja de uma teologia reformada. Nós somos uma igreja que vive a palavra de Deus. Que Cristo é o centro da exposição. Que Cristo é aquele que dirige tudo aquilo que acontece no culto. Então, nós podemos dizer que nós adotamos uma cosmovisão, uma perspectiva de vida, que tudo vem do próprio Deus por meio da sua palavra. Isso não faz de nós homens e mulheres perfeitos. Somos falhos, pecadores, temos lutas, passamos dificuldades, muitas vezes tomamos decisões erradas, mas ainda assim nós temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele é suficiente para nos salvar. E diante dessa bondosa manifestação de Deus no trato com a igreja, nós começamos adotando uma das marcas de uma igreja saudável, a exposição bíblica. Começamos no livro de 1 Pedro. Andamos tanto no Novo como no Antigo Testamento. Passamos momentos de grandes dificuldades, passamos momentos de grandes alegrias, mas em todas nós temos uma certeza: o Senhor era conosco. O Senhor nos conduzia. Fomos muitas vezes exortados, humilhados, mas também muitas vezes o Senhor nos deu graça sobre graça, bondade em bondade. Nós vivemos momentos difíceis financeiros, nós vivemos momentos difíceis no trato com a disciplina, a não aceitação, mas ainda assim o Senhor conduzia a sua igreja. E dentro desse processo de revitalização, nós fomos caminhando outras questões que são fundamentais para uma igreja reformada, para ela ter de fato esse nome que lembra aqueles homens lá atrás do passado, que muitos deles morreram, que talvez não sejam reconhecidos como deviam ser. Nós temos um nome aqui e acolá que se destacaram na história dos batistas e de outras denominações que também levam adiante o verdadeiro evangelho. Mas nós sabemos que muitos padeceram pela fidelidade à palavra de Deus. E despertados por essa verdade, não exclusivamente por aquilo que eu colocava e ensinava à igreja, mas por aquilo que a igreja mesmo começou a se identificar. Nós, então, adotamos uma confissão de fé, Confissão Batista de Fé de 1689. Caminhamos em implantar uma liturgia de culto, que muitas vezes nos traz grande alegria em ver o processo de ouvir a igreja cantar. Nós não temos um show onde os queridos aqui da equipe de louvor se apresentam. Não temos mais. Mas nós temos a igreja cantando. A igreja, eu consigo ouvir a igreja cantando. Tudo isso é bênção, e muitas coisas talvez eu esqueça aqui, mas, de fato, Deus tem sido bondoso demais para conosco. E nós temos que agradecer com uma vida prática. Uma vida, de fato, que demonstre aquilo que Ele nos chamou a viver como povo de Deus. Que nós não sejamos meros religiosos. Que nós não sejamos apegados
a uma religião onde Cristo não é o centro, onde a palavra é descartada, onde que a vontade das pessoas prevalecem, ademais daquilo que a própria Escritura nos diz. Enfim, eu tinha essa árdua tarefa, e por 2 tentativas de formar um corpo de presbíteros, mal sucedida, com outros pastores, fui em congressos, mas mesmo assim, parecia que esse ponto específico da revitalização da igreja não queria acontecer. Mas como Deus, Ele quer mostrar a nós, muitas vezes, que tudo é no tempo dEle, que não é como eu quero, não é como a igreja quer, mas sim como Ele quer. E de fato, foi tão rápido, foi tão maravilhoso a condução para isso. Para ver esses irmãos que estavam no servir da ceia, na abertura do culto, e que vão se envolver com a liturgia como um todo, apareceram. Alguns estavam aqui, um antes até mesmo do que eu, já era um membro aqui da igreja. 2 depois vieram, já estando eu pastoreando essa igreja, pelo desejo e anseio primeiros irmãos que sempre se colocaram, o Rafa, que já estava aqui, o Pedro e o Igor, que chegaram, e depois, então, o irmão Moisés e o William. E assim o time ficou completo. E, de fato, é gratificante ver que no tempo de Deus, na maneira que Deus quer, Ele dirige tudo. Inclusive, a culminação desse processo todo de 9 para quase 10 anos que estou aqui nessa igreja. E eu sou muito grato a Ele por isso. Mas, título da mensagem, da exposição, a necessidade de presbíteros na igreja. Por quê? Por que designar presbíteros como líderes espirituais na igreja? Um pouquinho do meu testemunho. Fui membro de 2 igrejas até chegar aqui. E ambas igrejas, inclusive essa, eram igrejas tradicionais quanto à questão de cargos e funções. A igreja tem o seu pastor e tem os seus diáconos, e assim um conselho administrativo. Nas 2 primeiras, muito mais organizado. Aqui já não havia diáconos quando cheguei. E pelo que eu sei, e pelo que eu conheço, pelo que eu estudei, todos os batistas, eles reconhecem o ofício do diaconato. Mas, por outro lado, quando nós falamos em presbíteros, alguns torcem a boca, o ouvido, o nariz, os olhos, os dedos, os braços, e até já fui chamado de pastor batista presbiteriano. Já. Mas todos aceitam diaconato, mas não aceitam o ofício. Só que a nossa própria confissão, a Confissão Batista de Fé de Londres, de 1689, ela tem descrito lá esse ofício.
a Confissão de Filadélfia e outras confissões dos séculos 17 a 19 registram nos seus documentos históricos esse ofício de presbítero. Não é algo só dos presbiterianos, mas também dos batistas, especialmente os batistas reformados, na sua história, carregam esse ofício como algo comum da igreja. Então, uma prática bíblica com presbíteros, eu posso te dar uma certeza, querido irmão, fortalece o ministério pastoral. John MacArthur, ele fala o seguinte: sua combinação de conselhos e sabedoria ajuda a assegurar que as decisões não venham de um único indivíduo e sirvam somente ao seu interesse. E tão verdade essa frase, até pinçada de Provérbios 11, 14, é tão verdade porque eu já vi na minha jornada como pastor, pastores que tomam decisões sem levar em conta a igreja, muito menos a liderança, que muitas vezes têm o poder da caneta e fazem da igreja a sua igreja e não a igreja de Cristo. Mas quando nós olhamos o texto que nós vamos expor de Atos, Lucas ele registra o último encontro de Paulo com aqueles que eram os presbíteros em Éfeso. E esse encontro insufla o amor, a paixão que o apóstolo tinha no que diz respeito à liderança da igreja. A mensagem de Paulo aponta para a necessidade inequívoca de presbíteros. De presbíteros que continuam nos tempos de Paulo e devem continuar em nossos dias. Isso é vital para a igreja. É vital. Mas por que não ter hoje? Porque é uma coisa de presbiterianos? Ou porque nós deixamos aquilo que o texto das Sagradas Escrituras não exerçam tal influência em nós? E as tradições humanas e culturais tomam tal força que nós desprezamos aquilo que nós deveríamos acatar. Então, diante disso, eu convido você a abrir comigo Atos capítulo 20, versículos 17 a 31. Atos capítulo 20, versos 17 a 31, diz assim a palavra de Deus: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estivesse com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que lhe fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou
inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois de minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, Tu que é maravilhoso em bondade e graça, perdão, chegamos a Ti agora em humildade, porque necessitamos da Tua ação em nossa mente, para que nada fique turvo, o escuro, a ponto de entendermos a Tua verdade de maneira errada. Mas que, pelo Espírito que habita nos crentes, nos salvos, nós possamos não só entender, Senhor, mas viver a Tua palavra. Que nós possamos ter lições aqui para a nossa vida como um todo. Que nós possamos olhar para essa verdade que está na Tua palavra e colocar em prática no nosso dia a dia. Nós pedimos isso encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Quero trabalhar com 3 pontos. E o primeiro a destacar aqui, hoje nada quer funcionar. Isso, obrigado. Vamos ver se no próximo ele funciona. A necessidade comum da igreja. A primeira coisa que devemos notar na exortação de Paulo em Atos 20 são os termos que ele usa para descrever esse grupo de líderes: presbíteros, bispos e pastor. Essas são as nomenclaturas, as palavras que ele usa. Em primeiro lugar, aqueles que eles chamam de presbíteros da igreja, do versículo 17. Alguns tentam argumentar que a igreja de Éfeso estava dividida em pequenos grupos, igrejas domésticas. E os presbíteros eram simplesmente os seus líderes individuais desses grupos domésticos. Mas o texto, ele não fala isso. É uma injustiça com o texto, com a língua. Ele usa presbíteros, plural, e igreja, no singular. Então aqui nós já temos a primeira lição. A igreja necessita de presbíteros. Não é um, é mais de um. É uma igreja com mais de um presbítero. Em segundo lugar, Paulo, ele declara o seguinte: vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, versículo 28. Essa expressão, ela traz a ideia de supervisores. É o mesmo que Paulo usa em 1 Timóteo 3, que o presbítero Pedro leu aqui para nós. Várias versões das Escrituras, esse termo é usado, bispos. Seja na ARA, seja na New American Standard, né? E outras versões. E o grego que usa essa expressão episcopos, ele traz essa ideia de presbíteros ancião, traduzindo essa palavra para presbíteros, aqueles supervisores, aqueles que servem a igreja.
Em terceiro lugar, Paulo usa a expressão pastor, mas aqui é um verbo. Versículo 28 também. E aqui a ideia é de cuidado, de alimentar o rebanho. Então a palavra grega aqui, poimano, ela é o substantivo de pastor para trazer aquela ideia de Efésios 4:11. O pastor mestre, o pastor que alimenta as suas ovelhas com a palavra de Deus, que está sempre cuidando para que elas tenham o melhor alimento, para que elas cresçam e se desenvolvam para a glória de Deus. Então, o ponto é que esses três termos, presbíteros, bispos e pastores, são intercambiáveis. Ele não se refere à hierarquia, ele não se refere a cargos distintos e nem níveis, mas a um cargo, a uma função na igreja local. Pedro, ele se coloca desse mesmo modo, não era algo exclusivo de Paulo, então eu convido você a abrir o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e o verso 2. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Então esse é o primeiro aspecto. É necessário essa pluralidade de líderes na condução da igreja. E seja o adjetivo, o nome que você queira dar, uns vão dispensar que você o chame de pastor, no máximo de presbítero. Mas esses homens estão juntamente comigo conduzindo a igreja de Cristo. Eu, pela bondosa graça de Deus, não estou mais sozinho. Amém. Obrigado, irmão. Fazer coro comigo. 2. Pastores do rebanho de Deus. Atos 20, 28 até o versículo 31 oferece aqui um esboço dos direitos e deveres dos presbíteros. Então tá aí, meus queridos, tirem uma foto, especialmente vocês. Os presbíteros devem guardar, manter a vigilância e pastorear a igreja. O adversário quer dividir e destruir a igreja. O pecado e o falso ensino ameaçam a igreja constantemente. Os presbíteros devem, portanto, vigiar constantemente. Atendei por vós e por todo o rebanho, afirma Paulo, no versículo 28. Então, essa ideia de guardar significa estar atento. Atento ao ensino, atento àquilo que a cultura pode tentar introduzir no contexto da igreja local, e o próprio comportamento do corpo, seja individual ou até mesmo coletivo da igreja. Então, essa é a missão dos presbíteros. E Paulo diz especificamente aos presbíteros: guarda estas coisas. Primeiro, os presbíteros devem proteger a sua própria vida espiritual. Não faça do seu pastor, dos presbíteros, alguém que ele não é.
ele não é um super-homem. Ele não é um super-herói. Ele tem as limitações dele, eles têm as lutas deles, e assim como todos nós temos. Nós precisamos dispor tempo à nossa família, nós temos que dispor tempo às nossas tarefas da rotina, e nós temos também que ter uma atenção no rebanho de Deus. Mas para isso nós precisamos cuidar da nossa própria vida. Eles não devem funcionar como profissionais ministeriais, homens que são bons para fazer os outros fazerem. Eles devem mostrar pelo exemplo. Pelo exemplo. Hoje já treinaram, não receberam nem o cálice nem o pão. Muitas vezes, essas coisas tão simples ensinam muitos. Especialmente nesse meio onde que o pastor é venerado. E ele abre mão por amor ao rebanho. Isso é algo que deveria ser comum, mas muitas vezes surpreende. Não ser o primeiro a comer a comida no salão social, não ser o primeiro a desfrutar de coisas da rotina, da vida da igreja, mas estar sempre em primeiro quando é servir. John Piper ele diz o seguinte: a mentalidade do profissional não é a mentalidade do profeta, do presbítero, do pastor, do bispo. Quanto mais profissional desejamos ser, mais morte espiritual nós vamos apresentar. Esse é o rastro que vamos deixar. John Stott ele fala o seguinte: pois eles não podem cuidar adequadamente dos outros e negligenciarem o cuidado e a cultura da sua própria alma. Richard Baxter, conhecido pastor do livro Pastor Aprovado no Brasil, em inglês, ele fala algumas coisas importantes que eu quero pontuar aqui para nós, tanto para os presbíteros quanto aos membros da igreja e aos amigos e convidados que estão aqui conosco. Primeiro, cuide de você mesmo, para que você não perda aquilo que você oferece aos outros, o Evangelho. Segundo, cuide de você mesmo, para que não venhamos a ser condenados por aquilo que nós condenamos. Fala uma coisa e faz outra. Cuide de você mesmo, para não sermos inadequados nas tarefas que nos comprometemos com o reino. Cuide de você mesmo, para que, pelo exemplo do ensino, você não seja pego em contradições. Segundo lugar, os presbíteros devem estar prontos para guardar o rebanho. Paulo ele usa primeiro, cuide de você mesmo, e depois, cuide do meu rebanho, do rebanho do povo de Deus. Cuide de você mesmo e seja um exemplo, para que você consiga cuidar daqueles que estão sobre o seu pastoreio. O termo aqui, traz um tipo de ilustração a qual nós podemos imaginar o próprio contexto de Israel, onde de fato os pastores levavam o rebanho para que eles pudessem tanto se alimentar da grama, do pasto ali, e também beber água, ter ali aquilo que é fundamental para a vida do rebanho, mas eles estavam num ponto mais alto. Não que eles são melhores, pelo contrário, é porque eles estão sempre olhando para o rebanho. Sempre pronto a sair do seu conforto para cuidar do povo de Deus.
Então, as ovelhas, quando se sentem pastoreadas, elas comem e bebem tranquilas, porque elas sabem que o trabalho está sendo executado. O trabalho do pastor, do presbítero, nunca termina. Ele sempre está em alerta. Constantemente ele precisa estar com os ouvidos atentos e os olhos bem abertos para atuar. Os presbíteros que trabalham ensinando, pregando, instruindo, exortando, admoestando o rebanho, cumprem aquilo que o Senhor nos chama a fazer para o louvor da glória dele. Muitas vezes nós temos essa terrível, é terrível mesmo, situação a qual devemos exortar alguém. Quando é do contexto da família, nós já muitas vezes ficamos constrangidos. Quanto mais quando é de outra família. Mas esse é o dever, porque nós somos a família, o povo de Deus. Eu não escrevo no WhatsApp, muitas vezes que eu escrevo família, só por escrever. É porque eu sinto de fato que nós somos uma família. O pastor do século XIX, Charles Bridges, ele nos lembra a necessidade do corpo da igreja. Não pode ser tratado completamente do púlpito. E eu sei bem disso. Quanto mais com a igreja que tem crescido como a nossa. O púlpito, a exposição, de fato é algo fundamental para o crescimento do rebanho de Deus. Mas muitas vezes o rebanho precisa de um cuidado individualizado, ele precisa de uma atenção em um momento específico. Muitas vezes aquela ovelhinha precisa apenas que você esteja do lado, nem que você não fale nada, mas ela quer ter a segurança de estar do lado de alguém que o conduz na sua vida espiritual. Então, pastorear é uma obra espiritual, pastorear é um trabalho árduo, e pastorear é prestar contas. Primeiro a Deus, e depois à igreja. Terceiro, os deveres dos presbíteros. Os presbíteros devem ser obedientes ao Senhor, primeiramente. Mesmo quando implementam decisões difíceis. Sua preocupação nunca deve ser conformar-se ao cristianismo popular para obter a aprovação daqueles que estão com você. Em vez disso, eles devem discernir um cristianismo bíblico e levar o rebanho a andar nele sem concessões. Eu nunca vou mudar aquilo que a palavra diz para cair confortavelmente naquilo que um irmão da igreja deseja ouvir. Ele vai ouvir o que o texto diz. Então, os presbíteros que almejam apenas popularidade, não se importa com o rebanho. É só nós olharmos lá para João 10. O dever de liderar bem o rebanho continua com a ordem: atendei para pastoreardes a igreja de Deus. É de Deus, não é sua, não é minha. E hoje nós temos uma visão, às vezes, meio romantizada. Uma pelos falsos, que são semideuses, que são intocáveis, que não erram, que não pecam, mas também, muitas vezes, por uma visão deturpada em canções, e até mesmo nessa época de final de ano de Natal, onde nós olhamos para aqueles reis magos, e nós chamamos de pastores,
e ali nós fazemos uma visão meio romantizada. No entanto, quando nós pensamos no ofício, não é um ofício de status. Um pastor, nos tempos bíblicos, ele não era alguém rico. Ele não era alguém de reputação avançada, ou com muitos likes e curtidas e visualizações. Não, não eram. Eles eram considerados classe baixa. Então o nosso foco, meus queridos, não é popularidade. Não é uma curtida ou visualizações nas redes sociais, mas é um serviço humilde, um serviço de amor e de serviço àquele que nos chamou a esse ofício. Pastorear, então, é uma obra espiritual. Nos lembra daquilo que nós devemos de fato fazer. Nos lembra que não tem a ver apenas com aqui e agora, mas tem a ver com algo eterno. Pastorear, de fato, é um trabalho árduo. E nos tempos bíblicos, guardar as ovelhas contra o perigo, muitas vezes custava a sua própria vida. Muitas vezes a tensão mental e emocional pesa, porque nós temos que lidar não só com os nossos problemas, mas com os problemas dos outros. E esses outros são pessoas que nós amamos e nós queremos ver bem. Só que muitas vezes esse ver bem é tomar decisões que a pessoa muitas vezes não espera. É chamar a pessoa para a realidade, para a verdade. E muitas vezes isso é árduo, é difícil. Mas esse é o papel. Nós temos que tirar as ovelhas de perto de lobos, de leões, de ursos, assim como Davi fez, de fato como um pastor. Mas aqui os leões, os lobos, não são de fato esses animais. São falsos mestres que estão na internet propagando todo tipo de mentira. São lobos que adentram a igreja, que parecem santos, porque estão vestidos como? Mas quando estão nus, de fato mostram quem são. Então, esse trabalho muitas vezes é árduo. Mas isso não é para desanimar vocês, meus queridos, que hoje fazem parte dessa equipe. É para que nós estejamos preparados, porque a tarefa é árdua, a tarefa muitas vezes, ela exige mais do que nós podemos suportar, na nossa visão, mas não na de Deus. Mas de fato é algo que nos traz deleite, porque aquilo que nós estamos fazendo sequer equivale a 0,1% daquilo que Cristo fez por nós. Ele nos tirou de trevas. Ele nos tirou de uma condenação eterna. E agora nos chamou, nos deu esse privilégio, repito, privilégio de ser um servo. De ser um servo. E pastorear é um prestar contas. No tempo do apóstolo Paulo, os pastores normalmente trabalhavam para outras pessoas. E eles tinham responsabilidades de prestar conta de cada um dos animais do seu Senhor. Detalhe por detalhe. Então Paulo ele está lembrando os presbíteros de Éfeso dessa responsabilidade. Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio
sangue. Exatamente. Então, para concluir, queridos, a parte dessa exposição, o presbítero impede que seu rebanho se extravie, que ele se perca. O presbítero vai atrás de suas ovelhas quando elas se perdem. Muitas vezes temos que fazer isso. O presbítero, ele protege suas ovelhas dos seus inimigos. Alertas devem ser dados. Talvez essa seja uma das características que mais temos que fazer. Porque muitas vezes a ovelha, ela não sabe que está andando entre lobos. E também o presbítero conduz seu rebanho ao aprisco. Ele derrama o óleo na ferida, ele dá uma água pura, ele sacia com aquilo que é de melhor para ela se alimentar. Mas não esqueça, cuide de você mesmo e cuide do rebanho de Deus. Amém?